Apresentação do trabalho de assistência à criança, ao adolescente, jovem e à mulher, da professora Vivian Marques. Minha equipe é formada por mim, Emily Souza, Aline Souza, Edilene de Lima e Nicole de Lima. Nós ficamos com o tema de deslocamento prematuro de placenta e placenta prévia. Antes de tudo, o que é placenta? Bom, a placenta é um órgão em formato de disco e é formado pela união do endométrio e membranas extraembrionárias. Está presente na maioria dos mamíferos denominados de eutérios. Os eutérios serão os mamíferos placentários, com placenta bem desenvolvida, que justamente essa placenta vai garantir com que um novo indivíduo seja formado. Logo, por sua vez, terão aqueles também ausentes em placenta. Os ausentes em placenta, eles vão ser chamados de prototérios, que vão ser mamíferos primitivos ovíparos, que botam ovo. E aqui ele dá o exemplo dos ornitorrincos. Bom, além de tudo isso sobre a placenta, é importante também sabermos que a placenta ela é um órgão que só existe durante o período gestacional. Ela só vai ser formada se a mulher estiver grávida. Também possui várias funções. Uma delas seria de aconchegar adequadamente o feto que se forma dentro do útero. Outra ela seria um meio de troca de oxigênio e troca de nutrientes de mãe para filho. Ela também seria uma proteção contra impactos e também a placenta ela tem a função de produzir hormônios e esses hormônios eles vão ser produzidos e liberados durante esse período gestacional. Deslocamento prematuro de placenta. Bom, falamos que a placenta ela é um órgão que tem formato de disco, que ela só existe durante o período gestacional, que ela é um meio de troca de nutrientes e oxigênios de mãe para filho e que existem várias outras funções que são importantes. Mas e quando acontece o deslocamento de placenta? O deslocamento da placenta é um problema de gravidez em que a placenta se separa demasiado cedo da parede do útero. Na imagem ao lado, nós vamos perceber e analisar isso. Mas vamos do início. Aqui seria a placenta normal. Em uma gravidez considerada normal, essa placenta ela é firmemente ligada à parede interna do útero, até mesmo depois que o bebê nasce. Quando o bebê nasce, minutos após essa placenta que está, vamos dizer que ligada, ela vai se desgrudar dessa parede do útero, ela vai cair. Se ela não cair, é importante que os profissionais possam retirar depois, porque se ela continuar presa essa parede, é como se ela ainda fosse detectar, como se ela tivesse a obrigação ainda de estar passando nutrientes e oxigênio para uma coisa que não tem mais, que foi retirada, que seria o bebê. Mas e quando ocorre o caso de deslocamento prematuro dessa placenta? O deslocamento vai ser justamente a placenta rompida. A placenta ela vai se romper da parede do útero muito cedo. Isso eu estou falando de antes mesmo do bebê nascer. Ela vai se romper. Na imagem a gente pode ver que ela vai se espalhar. E vai acontecer o quê? Justamente do sangramento vaginal. A mulher ela vai sangrar e vai acontecer do bebê nascer ou muito cedo ou com baixo peso. E até mesmo em casos raros pode ocorrer de morte. Infelizmente, esse deslocamento da placenta ocorre geralmente no terceiro trimestre da gestação, mas isso pode acontecer a qualquer momento após a 20ª semana de gravidez. Por isso que precisamos estar atentos a esses sinais, porque pode ser tanto prejudicial para o bebê e para a mãe. Bom, agora eu passo a fala para a Aline Souza. Fatores de risco. Bom, que pode levar essa ruptura da placenta a vários fatores, podendo ser a hipertensão, a pré-eclâmpsia e o tabagismo, que pode levar
a essa má adaptação placentária, possivelmente em torno de 50% dos casos de DPP que não vão ter uma causa específica. E aqui veremos alguns fatores, como a pressão arterial elevada a 14/9 ou superior. Neste caso, quando a pressão fica muito elevada, tem como decorrência diminuir o fluxo de sangue para o cérebro, podendo ter a ruptura placentária. Episódio anterior de descolamento da placenta. Fumar durante a gravidez ocorre um efeito vasoconstritor causado pela nicotina nas artérias uterinas e umbilicais, associado a um aumento da concentração de carboxihemoglobina e leva à hipóxia, o infarto da placenta. A idade materna sendo mais comum depois dos 40 anos. Neste caso, o corpo da mulher, quando ultrapassa a faixa dos 40 anos, fica menos adaptável às alterações da gestação. Gestantes nessa faixa etária ficam mais propensas a desenvolver hipertensão, diabetes gestacional, anomalias placentárias e a pré-eclâmpsia. E agora veremos alguns fatores de risco que são menos comuns, como o uso de cocaína, ter uma cicatriz de uma cirurgia do passado ou um mioma uterino, onde a placenta deveria se prender à parede do útero, lesão uterina que pode ocorrer devido a um acidente de carro ou uma queda ou um abuso físico, ruptura prematura das membranas, o saco amniótico. Esse saco amniótico é o que envolve o bebê, então ele se rompe antes do início do trabalho de parto. Agora a Emily dará continuidade para falar sobre as complicações. As complicações do deslocamento prematuro da placenta incluem perda de sangue materno. Essa perda de sangue materno pode resultar em instabilidade hemodinâmica, com ou sem choque, ou coagulação intravascular disseminada. O comprometimento fetal seria o sofrimento fetal, que é justamente vai ser a privação de oxigênio e nutrientes. A placenta ela não é um meio de troca de mãe para filho de oxigênio e nutrientes. Justamente ela vai privar esse oxigênio e esse nutriente, que pode gerar de um nascimento prematuro, um nascimento com baixo peso e até mesmo pode ser mortal. Se o deslocamento prematuro da placenta é crônico, restrição de crescimento ou oligohidrâmino. Algumas vezes, transfusão feto-materna e aloimunização. Essa transfusão de feto materno seria a sensibilização por RH. O que seria esse RH? O RH seria a falta de proteína que são produzidas pelas células imunológicas do nosso corpo. Essas células elas são produzidas justamente para defender o organismo contra substâncias estranhas. E quais são os sintomas do deslocamento prematuro de placenta? Bom, o principal seria o sangramento vaginal, porque quando ocorre o rompimento da placenta, como vocês viram na imagem, aquele sangue vai se estender e se espalhar e vai ocorrer esse sangramento. Vai ocorrer também dores abdominais e dores nas costas. Essas dores elas vão ser aquelas dores intensas. Então é por isso que é bom ficarmos atentos, porque muitas das vezes a gente considera a dor assim uma coisinha, é só uma dor, depois passa, mas a gente sempre tem que ficar atento e alerta a essas coisas. Vai ocorrer também o amadurecimento uterino precoce e as contrações uterinas básicas. Bom, são esses os sintomas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o assunto de deslocamento prematuro de placenta. Eu sou Edilene e eu vou falar sobre a placenta prévia. Bom, a placenta prévia ela é a implantação da placenta na parte mais baixa da cavidade uterina. No início da gravidez, a placenta ela está mais baixa, mas ela não fixa somente em um lugar durante toda a gestação. Então, conforme o útero ele vai se expandindo, ela também vai crescendo, ela vai mudando de posição, ela vai se movimentando para cima, conforme a gravidez ela vai evoluindo. Quando chegar no terceiro trimestre, a placenta ela tem que estar na parte mais alta do útero ou próximo. Mas se essa placenta ela estiver muito próxima ao orifício do colo do útero, ou implantada parcialmente ou totalmente sobre ele, ela é conhecida como a placenta prévia. Bom, existe 4 tipos de placenta prévia: a placenta baixa, a placenta marginal, a placenta parcial e a placenta completa.
Bom, essa primeira figura, ela está representando a placenta normal. Eu também vou falar sobre a placenta baixa. Bom, a placenta baixa é quando a placenta não se forma no local correto, então ela fixa-se na parte mais baixa do que o normal. E isso ocorre no início da gravidez, mas o canal do útero ele não fica obstruído, então havendo a possibilidade de realizar um parto normal. Meu nome é Nicole e eu estarei dando continuidade ao nosso trabalho. Como você viu antes, existem 4 tipos de placenta prévia, e aqui eu estarei falando um pouco sobre cada uma delas. Começando pela placenta prévia marginal. Como podemos ver, a placenta prévia marginal acontece quando a parte inferior da placenta encosta nas margens do orifício interno do colo uterino. Qualquer sobreposição durante o parto pode causar pequenos sangramentos. No entanto, os partos vaginais são normalmente seguros. Aqui na placenta prévia parcial, podemos ver que ela cobre parcialmente a abertura do colo do útero. Nesse caso, o parto vaginal ainda é possível, mas depende do quanto a placenta está cobrindo a abertura uterina. Se necessário, será feita cesárea. Já aqui na placenta prévia completa, podemos ver que ela é considerada o tipo mais grave. Com a placenta cobrindo a totalidade do orifício interno do colo do útero, a cesárea é recomendada, e em casos graves, o bebê pode precisar nascer prematuramente. Eu sou a Aline e eu vou falar sobre os fatores de risco da placenta prévia. A maioria das mulheres que apresenta placenta prévia não tem um risco específico, mas é maior em pessoas que já fizeram cirurgia anteriormente envolvendo o útero, tais como a cesárea, remoção de um mioma uterino, dilatação e curetagem. A curetagem é um procedimento realizado pelo ginecologista com o objetivo de limpar o útero através de uma remoção de um resto de um aborto incompleto ou até mesmo da placenta após um parto normal. A placenta prévia também é mais comum em mulheres que já fizeram parto anteriormente, sofreram com placenta prévia em gravidez anterior, estão gerando mais de um feto, têm 35 anos ou mais, ou são fumantes e usam cocaína. Bom, muitas mulheres, elas não apresentam esses sintomas. Elas descobrem que elas têm a placenta prévia através de exame de rotinas. Outras já apresentam os sinais, que são a cólica, o sangramento. Bom, esse sangramento ele é indolor, ele para instantaneamente e quase sempre ele retorna dias ou semanas depois. E também tem o sangramento após ela manter relação sexual. Esses são os sinais de alerta que todas as gestantes elas têm que estar atentas e procurar um hospital assim que esses sintomas forem percebidos. Complicações de placenta prévia. Bom, a placenta prévia pode causar problemas para o feto como: o feto pode estar em uma posição anômala, o feto talvez não cresça tanto quanto esperado, as membranas ao redor do feto podem se romper precocemente e os vasos sanguíneos conectando o cordão umbilical à placenta podem bloquear a saída do feto através da abertura do colo do útero. Bom, esses são os sites visitados caso alguém queira saber mais sobre o assunto. E chegamos até aqui. Obrigada pela sua atenção e esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.